Esse vídeo aqui vai ser para explicar um pouco das consequências, né, das almas recorrentes da Guerra de Órion. Então vamos lá, a Guerra de Órion, que é esse quadrante aqui, nessa região toda aqui, existe uma guerra política e consciencial na situação. E os seres com corpos, porque o que acontece? Eu acho que eu já expliquei isso antes. Os seres antes não tinham corpos humanoides, né? E isso nos primeiros universos, né? Então, a estrutura de vida era totalmente diferente da estrutura de vida que nós temos hoje aqui. Porque os corpos, braços, pernas e tal, eles vieram com esse conceito quando surgiu a evolução que trouxe o DNA humanoide, né? Que é um DNA que evolui, certo? Então os outros seres, eles não tinham essa vertente de evolução. Essa vertente de evolução humana, de evolução, veio na Terra. Então o que acontece? Os seres, eles começaram a criar clones, porque os humanoides estavam perdendo a guerra para as máquinas e para seres que trabalhavam para essas tecnologias, que é totalmente diferente da visão de máquina que nós temos na Terra. Porém, esses clones, eles perceberam que eles criavam consciência, eles tinham consciência, então tinham sentimentos, vamos tratar assim. Então esses clones também vieram parar na Terra. Então muitos encarnados aqui são fractais de clones envolvidos na Guerra de Órion. Então, além dos seres conhecidos, porque que nós já foram citados em outros vídeos e tal, sobre a fractalização, que é colocado o espírito, né, o eu, gigantesco, cada pensamento dele ele se desdobra em uma cópia, que é os fractais. Então trouxe uma consequência muito grande para as almas da Terra. E o que acontece? A nossa realidade, os corpos, eles funcionam como um veículo. E essa informação de veículo, ela não é... não é que não seja mal explicado, mas falta um pouco de informação, que é o que? O veículo nada mais é do que o transporte para o espírito, né? Para o espírito ocupar o corpo e resolver suas questões. Porém, muitos espíritos não resolvem suas questões no corpo. Eles vagueiam entre vários corpos encarnados, pois isso é muito complexo. E dentro disso, o que pode acontecer? A Guerra de Órion, ela trouxe a visão, a ideia dos seres lá em si, de que não tinham o sentimento das consequências, a percepção das consequências dos atos. Então, muitos espíritos, desculpa, que ocupam os corpos, eles não têm a percepção que o corpo tem, ou seja, a alma e o espírito não estão alinhados. Então, por não estarem alinhados, muitos corpos aqui que servem como veículo, no sentido de que você nasce com uma alma, porém o espírito que vai animar seu corpo muitas vezes não vai permanecer desde que você nasceu até o fim da sua vida. O corpo astral, né, o duplo etérico, o corpo astral, são as pessoas que quando desencarnam e vão para o umbral ou para as colônias espirituais lá e tal, ali é sua identidade, mas não é em si a alma, o espírito ou a energia que controla o corpo, que é o veículo. Então, o que acontece quando você, com essas consequências, você resolve uma situação e de repente pode entrar um espírito totalmente diferente devido a um contrato de alma,
a um contrato, a uma dívida, a um acordo, certo? Ou seu corpo pode ter acontecido de ser vendido para outro ser. Você nasceu com a genética de X e seu corpo foi vendido para B. Então, são várias consequências que a humanidade não tem a consciência da responsabilidade do fato de sermos veículos para seres que não têm uma capacidade cognitiva, emocional e o bom senso das consequências. E isso traz o quê? O sofrimento para as pessoas. Então, o jogo de poder, o jogo da polaridade, tudo isso traz muitas consequências para a gente. E a humanidade, o corpo astral limitado, sem acesso a muitas informações estelares e as consequências dessas situações cósmicas, cria-se muita fantasia, porque o jogo exige que os corpos permaneçam numa limitação de extração energética à base do sofrimento e permaneçam na realidade astral fazendo suas questões, nas quais sempre fizeram antes de estarem aqui exilados em várias realidades da Terra. E muitas pessoas dentro do meio espiritual hoje em dia nem percebem que estão inseridos no jogo dessa polaridade e ainda participantes da guerra do propósito, da guerra de Órion. E muitas vezes não entendem o jogo e que consequências isso traz. E isso daí é muito complicado, trazendo vários karmas, trazendo várias questões dentro do processo kármico e criando consequências megalomaníacas, onde muitos acreditam ser parte de seres que muitas vezes são fantasiosos ou que nem sempre são positivos, e apegados a nomes e aparências, e dentro do jogo político, onde o que eles realmente querem é manter o projeto da tridimensionalidade, não só na Terra, como em outros planetas também. E alimentar o padrão de corpos, porque muitos seres necessitam até a 8ª dimensão, né? Precisam de corpos para se sentirem existentes e não percebem que os corpos são desnecessários. Então é um jogo muito complexo, é um jogo muito incoerente para a visão humana, porque eles não têm a mesma percepção que a gente tem. Então as consequências da guerra de Órion tá aí. A limitação da sociedade da Terra, a limitação consciencial dos corpos encarnados, as consequências da destruição mental e consciencial, moral, emocional das pessoas, para manter essa limitação frequencial e com informações cada dia mais confusas, onde buscamos respostas e muitas vezes não temos essas respostas, porque são respostas confusas, e o ego mal trabalhado dentro dessa questão cognitiva só faz atrapalhar quem realmente está tentando alguma coisa. Então é uma guerra atemporal, vou dizer assim, porque do outro lado não tem tempo. Então a guerra, ela nunca acabou, ela permanece em outro patamar, certo? A diferença é que nós nem participamos dessa guerra. Os corpos aqui, eu, Bruno, esse corpo astral, nem participou, mas o eu que está dentro de mim tem as memórias e as informações. Então assim, é um assunto que vou tratar no próximo vídeo, e isso daí vai ser bem interessante, porque sobre as memórias das guerras de Órion. Beleza.